Oi, pessoinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Clara Fonseca e este é o Diário do Ninho. O vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo de perguntas, tá? Algumas perguntinhas que me deixaram lá no Instagram, outras que me deixaram aqui. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Faz tempo que eu não gravo vídeos assim, é bom que vocês ficam atualizados em algumas coisas que vocês... Então vamos lá. Eu vou começar... a primeira pergunta é da Luana, e ela perguntou onde eu compro as minhas plantas. As minhas plantas eu compro na Socorro, para quem é aqui de Quixeré, eu compro na Socorro. Socorro trabalha na Clínica, então todo mundo vai saber quem é a pessoa. Eu vou fazer duas perguntas que uma tem a ver com a outra, né? A primeira é da Ágata. Ela perguntou se a Felícia vai para a escola ano que vem. Sim, a Felícia vai para a escola ano que vem. E a outra foi da Maquete. Como tá o coração em saber que a Felícia vai para a escola ano que vem? Eu tô tranquila, né? Eu tava mais apreensiva por conta dos dentinhos dela e também porque ela demorou mais a falar do que a Liara. Falar que eu digo saber se comunicar, saber, né? Tipo assim, não ficar um pouco desesperada quando ela quisesse alguma coisa e outras pessoas não entendessem o que ela queria. Eu tô mais tranquila nessa questão, porque Liara foi pra escola com 2 anos, porque a Liara já desenrolava tudo, já falava tudo, já conseguia se comunicar com todo mundo direitinho, porque ela já sabia realmente falar perfeitamente. A Felícia não. Vocês lembram, quem me acompanha de mais de perto, vai lembrar que a Felícia criou o idioma dela, então só a gente que ficava dentro de casa que sabia o que ela queria. Com 2 anos ela não falava, então ela não foi pro colégio. Tanto que tava no auge da pandemia, não tinha pra que eu colocar a Felícia em colégio. Mas ano que vem ela realmente vai pra escola, sim, tá? A gente só não decidiu qual das duas escolas a gente vai colocar ela, por Felícia ser uma criança muito bagunceira, digamos assim. Felícia é uma criança muito serelepe, então uma das escolas tem um parquinho e eu tenho medo que ela fique o tempo todo fuzilando o juiz da professora para querer ir nesse parque. Felícia é muito escandalosa. Então a gente tá aí na dúvida entre as duas escolas que a gente vai colocar, porque a gente vai colocar ela no particular, porque são menos crianças, menos a quantidade de crianças é menor, então ela vai ser mais fácil as professoras, né, lidarem com ela. Lógico que eu vou trabalhar isso em casa também. Felícia tem um pouco de dificuldade em dividir, então a gente tá vendo a questão da escola por isso, mas ou vai ser Seneca ou Cantinho do Céu. Tem algumas mensagens, né, que a próxima pergunta é da minha amiga Fabiana. Ela perguntou: você já tem suas metas para 2022? Não, gente, por enquanto não são metas, porque as minhas metas eu quero para depois que acabar essa pandemia, depois que a gente puder ficar sem máscaras, que são a salinha de balé, minha loja. Mas eu quero realmente depois que acabar isso. Se assim, ó, não precisa mais usar máscara no Brasil, aí vão virar minhas metas. Mas por enquanto são só sonhos, que é piso da casa. Yara, ela tá fazendo ali para aparecer na janela. São sonhos, que é piso da casa, meu balcão, meu fogão rosa. Mas aí sim a gente vai... Aí sim são sonhos, não metas. Aí tem algumas mensagens, eu vou ler aqui, agradecer, né? A Janaína, ela falou: não tenho curiosidade, porque já sei um pouco da sua história, mas saiba que eu te admiro. Obrigada, beijo, Deus abençoe. A Isa falou assim: só pra dizer que a sua família é linda, sua casa também, cada dia mais a sua cara. Obrigada. Aí a Kaline falou: nenhuma, amo te seguir. Obrigada pelo carinho, viu? A Anaíri perguntou: como tá sendo ver sua casinha tomar forma do jeito que você sonhou? Ela falou que sabe que falta muita coisa. Assim, eu fico muito feliz, né? Eu lembro que quando os planos eram entrar aqui quando a Felícia nascesse, mas eu chorei um bocado até no vídeo onde eu falei. Tem aqui no canal o vídeo onde eu falei que eu queria muito que desse certo, ainda não dando certo. Mas eu tô muito feliz com como as coisas estão indo, né? Eu não esperava fazer essa varanda, agora a gente tem a varanda. A gente não esperava comprar ali o quintalzinho, não esperava geladeira, né? Muita coisa mesmo aconteceu que a gente não estava esperando que acontecesse esse ano. Mas eu tô muito feliz com o andar da minha casinha. Devagarzinho a gente vai construindo, né? A gente tava até hoje
colocando na ponta do lápis quanto a gente gastaria com o piso da casa, quanto a gente vai gastar, não gastaria. A gente vai gastar com o piso da casa, a gente vai gastar em média aí uns 8 mil reais só com o piso da casa e as paredes da cozinha. A gente vai gastar bastante, gente. Porque a casa, assim, a nossa casa, ela não é muito grande, né? Mas isso eu tô falando piso interno, sem contar o piso da área. O piso da área eu vou colocar uma cerâmica mais simples, então vai ser um gasto bem menor do que o piso que a gente vai colocar no chão. Porque é até outro ponto que eu queria chegar, que é a nossa casa, se Deus quiser e Deus permitir, vai ser a casa onde a gente vai viver até a gente envelhecer. Então não adianta eu colocar qualquer piso, como já me sugeriram colocar. Coloca um piso só pra ficar mais fácil de limpar. Não adianta, gente. A gente quer colocar as coisas, fazer as coisas da forma como a gente sonha, pra que não precisem estar toda... Gente, morar na obra é chato. Precisa estar... daqui a pouco vai, troca outro piso. Não, a gente vai colocar o piso quando a gente puder comprar o piso que a gente sonha em deixar na nossa casa pra sempre. Se um dia precisar mudar por outro motivo, a gente muda. Mas a gente vai, né, batalhar para colocar o piso que a gente quer. Então, tô feliz com o andar da minha casa e quando Deus for permitindo, a gente vai melhorando as coisas, né? A Duda perguntou: vocês pretendem aumentar a casa? Assim, aumentar a casa em si, não. Só se um dia, né, um dia a gente pudesse comprar esse quintal que tem aí atrás, que eu nem sei se o dono vende, é só uma suposição, tá? Se um dia a gente conseguisse comprar esse terreno de trás, aí sim a gente derrubaria aqui essa parede do quarto das meninas. Aqui seria uma sala de janta e a gente faria mais coisas para trás, mais um quarto, um outro espaço para integrar e deixar a casa maior. Mas por enquanto não. O que a gente ainda vai fazer ano que vem é o estúdio do Luiz, nesse espacinho que tem do resto do quintal. Vai ser onde a gente vai fazer o estúdio para ele trabalhar, mas vai ser uma coisa independente da casa, né? Não vai ser uma parte da casa, vai ser onde ele vai trabalhar para sair do aluguel, porque para quem não sabe, o Luiz continua com o apartamento que a gente morava antes de vir para nossa casa, continua alugado e ele continua trabalhando lá, que é lá onde moram os meus dois irmãos que moram comigo. E a gente pretende construir sim aqui do lado, mas só a área gourmet, nada que aumenta na casa. A gente vai abrir uma porta aqui na sala para entrar mais claridade, que minha casa é escura. Daí lá a gente pretende fazer uma área gourmet, com um cantinho para as meninas tomar banho e tudo, né? Mas isso é quando Deus permitir, quando terminar de pagar o terreno, que a gente ainda tá pagando, certo? Vai ser esse que a gente vai aumentar. Ela perguntou também qual foi o aplicativo que eu usei para ver os pisos, que eu simulei os pisos no Instagram, né? E eu postei pisos. Foi no site da loja de pisos. Eu vou ver se eu consigo deixar o link do site aqui. Você coloca lá, escolhe qual piso que você quer e aperta para simular. Na sua casa, você coloca uma foto do lugar. Não precisa tirar a foto na hora, pode ser uma foto que você já tem. Então foi no site da loja de piso, que não é a loja de piso que eu vou comprar o piso aqui de casa quando a gente for comprar. Qual será o próximo investimento? Esse ano, a gente decidiu assim dar um time, né, de investimento grande. Até porque a gente tem conta para pagar, final de ano é apertado, a gente vai matricular a Felícia em escola, aí vem material, vem fardamento, vem tudo. Tem os dentinhos da Felícia que precisa cuidar, minha psicóloga que é toda semana, tudo isso vai dinheiro. Então a gente decidiu optar por forrar a casa, botar piso, tudo a partir do ano que vem e começar a pensar nisso, né? Mas o que a gente ainda vai fazer agora, que a gente quer ver se faz antes do nosso aniversário de casamento, a gente vai fazer um cantinho lá no quintalzinho, um cantinho com a caixa d'água mesmo, só fazer um chãozinho para colocar a caixa d'água. Tem até a Lu aqui no Instagram, Lu e Sua Casinha, vai ser inspirado no dela. Vou deixar o link aí para vocês verem, uma fotinha do Instagram dela e o arroba dela para vocês verem como ela tem lá. Vai ser um cantinho com a caixa d'água no chão para as meninas brincarem, né, tomar dentro. A gente vai fazer uma puxadinha com bracelete. E vai ser isso que a gente vai investir nesse ano ainda. Futuramente tem balcão da cozinha, tem os 2 banheiros que o Luiz quer arrumar, tem o piso da casa, mas eu acho que a princípio a primeira coisa que vai ser feita vai ser o piso da casa, ano que vem. Tem que arrumar o banheiro que não tem privado, que a Liara vai falar. A Duda também perguntou: sua família mora perto de vocês?
A minha família, aqui na minha cidade eu não tenho ninguém na minha família mesmo, fora meus irmãos que moram comigo, né? Mas a minha mãe mora na cidade do lado, é coisa de meia hora, 40 minutos de carro pra lá, né? Só não é muito barato, porque um táxi pra lá já tá R$ 110. Então a gente acaba indo pouco por conta disso, a gente prefere mais que eles venham do que a gente ir, tanto porque aqui a gente fica, né, faz um churrasco, faz uma coisa, é sempre assim. E lá é a minha mãe e a minha irmã, então é mais fácil do que nós aqui que somos 6 colocar dentro de um carro pra ir. E qual a diferença de idade das meninas? Ela perguntou. A Liara tinha 4 anos quando a Felícia nasceu. A Liara fez 4 anos dia 3 de outubro de 2018, a Felícia nasceu no dia 3 de janeiro de 2019. Então a diferença delas é 4 anos. Ela perguntou se eu quero ter mais filhos. Gente, vontade eu tenho. Não vou mentir pra vocês, vontade eu tinha. Mas eu não tenho paciência mais. Eu não tenho mais cabeça pra isso. Uma coisa que exige muito é paciência, né? E eu sei, a gente sabe o limite da gente. Então, só se for mesmo da vontade de Deus, que ele dissesse assim, olha, eu vou te dar e eu vou te capacitar para ser mãe de mais um, de mais 2, seja quantos ele quiser. Mas planejar, nós não planejamos mais ter filhos. Nem eu, nem o Luiz. A gente quer focar nas nossas duas. Eu quero melhorar minha cabeça, ter mais paciência, ser uma mãe melhor para minhas filhas. Mas ter mais filhos eu não quero. A Duda também perguntou o que eu fazia antes do biscuit. Antes do biscuit, eu já fiz muita coisa. Meu primeiro emprego foi numa loja de plantas, onde eu pintava as peças de cerâmica, vendia na loja, né? Também trabalhei em loja de roupa, mas quando eu conheci o biscuit, eu estava vendendo peças de gesso. Eu fazia peças decorativas de gesso. Vou ver se eu consigo achar algumas fotos e colocar aqui. Aquelas trilhas de borboleta, passarinho, quadro, eu fazia essas coisas de gesso. E MDF também, mexia com MDF. Fazia porta-retrato, fazia lembrancinha, mexia com lembrancinha, fazia muita coisa assim, mais de gesso e MDF antes do biscoito. Pronto, vamos lá. A próxima pergunta é da Alessandra. Por sinal, a Alessandra, que foi minha professora de balé, foi a minha primeira patroa também, que me deu minha primeira oportunidade de emprego. Foi ela, foi na loja dela, Arte Verde. Ela fazia, né, paisagismo e vendia plantas lá, e foi lá que eu trabalhei meu primeiro emprego. A pergunta é dela. Ela perguntou, as meninas herdaram o gosto pelas artes como vocês dois? Sim. Liara é mais do desenho. Ela gosta mais de desenhar. Ela tá lá até desenhando. Ela gosta de história em quadrinho. Faz bastante desenhozinhos. Ela tá aqui, tá desenhando. Não dá pra ver não, mãe. Meu desenho, gente. Ela tá desenhando. Vive desenhando, Liara. Passa o dia quase todo desenhando. A Felícia já é mais dramática. Já é mais das artes cênicas, mais da dança, do canto. A Felícia ela é mais expressiva, né? Liara é mais das artes manuais. Liara é mais do biscuit, do desenho, mas ela é excêntrica. A Felícia é mais excêntrica. Ela perguntou também se eu ainda penso em fazer a hortinha. Sim, eu ainda penso em fazer a horta. Porém, nós estamos vendo a possibilidade de uma horta suspensa, porque os planos que a gente tem lá pro nosso quintalzinho, eu não sei se caberia a horta ainda. Então, a gente tá vendo a possibilidade de como que vai ser essa horta, né? Eu tava morta de feliz, a minha hortinha tava a coisa mais linda, já tinha nascido meu pé de tomate, já tinha nascido um monte de alface, já tinha nascido tudo. Aí eu fui mexer do canto. Aí o canto onde eu coloquei pegava mais sol do que o canto onde ela estava, então morreu tudo. Morreu tudo, aí eu desisti, gente. Não, só vou plantar quando a gente fizer a área, que aí vai pegar uma sombrazinha, aí vou e planto. Mas a gente vai ver direitinho ainda como é que vai ficar. A outra pergunta foi, conhece todos os gatos pelo nome? Eu vou dizer o nome de todos os gatos aqui, exceto os que são homenagens, que as pessoas às vezes não entendem como homenagens, por ser nome de gato, então eu vou falar só as iniciais, tá? Vamos começar. Maiara fugiu. Maraísa é a mãe de todos, a Maraísa, né? As duas primeiras que eu levei foram Maiara e Maraísa. Tinha o Peto, mas o Peto, quando ele veio pra cá, ele já tava doentinho e ele morreu. Ou sumiu. Deixa eu falar.
Aí vamos agora dos que estão por aqui em casa. A Maraísa, ela fica fora, mas os que estão em casa. A Lua, aí filha da Lua tem a Cratera, o Floco de Neve, a Branca de Neve, o Matheus, a Margarida. Matheus e Margarida, eu vou falar porque não é homenagem a ninguém. Na verdade, é uma homenagem ao meu pai, porque meu pai, todo gato pra ele, macho, era Matheus. E toda gata, né, fêmea, era Margarida. Então, o Matheus e a Margarida. Aí a Lúcia. Lúcia é porque era de pelúcia, mas como a gente já teve uma gata chamada Pelúcia, a Liara decidiu colocar só Lúcia. E tem o Fofo, que foi a Felícia que colocou, que são filhos da Lua. Aí tem o Charles Chaplin, a Mimi, deixa eu ver, Lua, Cratera, Floco de Neve, Branca de Neve, Matheus, Margarida, Lúcia, Fofo, aí Charles Chaplin, Mimi, Luia, aí a G, que eu não posso dizer o nome, Barbicha, Tizil, aí Tizil, são 3 irmãos. Aí a Neguinha, que é a mãe desses 3. Aí o irmão do quase morto, que o nome dele é irmão do quase morto porque ele tinha um irmão, ele não tinha nome. E ele tinha um irmão que vivia doente. Sempre a gente achava que o gato tinha morrido e ele não tinha morrido. E então ele virou o irmão do quase morto. O Panda, o Cego. O Ceguinho, ele tem esse nome porque ele tem um olho cego, óbvio. O Panda, o Cego. Aí a S, que eu não posso dizer o nome. O V, que eu também não posso dizer o nome. Aí tem a Tobinha. A Tobinha, o nome dela é Tobinha. Pra quem é pra cá, vai ficar um nome feio. Porque ela é filha do Toby. O Toby morreu, eu não sei, eu acho que foi alguma picada de algum inseto. Que ele tava ali do outro lado e ele morreu. E ela é idêntica a ele. Ela é filha dele com a Maiara, ou com a Marie. A Marie também morreu porque a Marie inventou de pegar um suim. Gente, o vídeo vai ficar gigante, né? A Marie inventou de pegar um suim. Suim, aqueles, eu não sei como vocês chamam, sagui, né? Que vocês conhecem por sagui. Aqui a gente chama suim, que é macaquinho que fica pela árvore. Então os outros se juntaram e deram uma surra nela. E ela ficou com um lado do rosto bem inchadão. E ela acabou morrendo em decorrência disso daí. Que era a Marie, que é a mãe da Tobinha. E ela... A gatinha Marie. A gente chama ela de Tobinha porque ela é filha do Toby e ela é igual a ele. Ela é bem gordona e bem peludona. Eu acho que eu já falei todos. Não, tem a Pretinha e a Pantera também. A Pretinha e a Pantera. Então são esses. Todos esses gatos que tem aqui em casa, gente. 24 gatos que comem ração. Que graças a Deus não cagam mais dentro de casa. Eles fazem xixi, sim. Se eles veem qualquer pano que tiver no chão, eles vão fazer xixi. Então é um tormento com isso. Mas fazer cocô eles não fazem mais cocô dentro de casa. Graças a Deus. Não, já falei todos. Eu pensei que tinha faltado um, mas falei tudo. Todos os meus gatos, a grande maioria, são pretos ou pretos com branco. A única que é patacada é a Lua, a Margarida. E agora tem o Floco de Neve e a Branca de Neve. E a S são brancos. E o Matheus, que é amarelinho. Mas o resto é tudo preto ou preto com branco. Então, acho que foram essas as perguntas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem deixar aí, que eu vou estar respondendo vocês nos comentários, certo? Sobre o outro canal, gente, eu tô trabalhando nele, eu já fiz capa, já fiz foto de perfil, mas conteúdo lá só mesmo quando eu conseguir fazer o tour pela casa, tá bom? Deus quiser vai ser logo, esse final de semana eu vou tirar pra limpar a casa. Acredito que lá pra segunda-feira eu consiga gravar o tour, porque eu quero limpar o quintal também. Não adianta limpar só a casa e o quintal ficar, né, bem bagunçado. Eu quero mostrar a casa bem limpinha pra vocês. E é isso, beijão, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado aí de saber mais um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a casa, sobre os meus abençoados gatos. Perturbam, mas é a vida. Beijão, fiquem com Deus. Se você gostou, se inscreve aí neste canal para ter mais vídeos.